Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Uma boa noite para todos vocês. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Enquanto você encontra, primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Quero aqui agradecer ao meu pastor por essa oportunidade, todos os obreiros presentes, a igreja, que Deus os abençoe. E quero pedir que você abra o seu coração. Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Amém? Todos encontraram, amém? Quero ler aqui a partir do verso 1. Está escrito assim: E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com o rei Aquis na retaguarda. E disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis ao príncipe dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faz voltar a este homem, e torna o seu lugar em que tu puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este ao seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares. Então Aquis chamou a Davi e lhe disse: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje? Para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem eu sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom, como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os seus criados, os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partir pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Agora ainda, acompanhe comigo no capítulo 30, até o verso 6. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e a tinha posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo.
e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas: Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Agora, irmãos, esse verso primeiro do capítulo 30, esse verso primeiro, eu quero que você fixe os seus olhos nele, para você gravar na sua mente quem que entrou na cidade aonde Davi morava com os seus valentes. No verso primeiro, quando Davi chegou ali na cidade, os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas. Podem tomar os seus assentos, por gentileza. Meus amados, tem um provérbio, tem um pensamento, que aquele escritor Mike Murdock fala. Ele diz que a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Quero agradecer aqui pela vida do nosso pastor, debaixo da autoridade de Deus e da sua autoridade. Deus permite a minha pessoa estar aqui nessa tribuna para usar da sua palavra, para usar da palavra poderosa do Senhor, para transmitir ao seu coração nesta noite. E eu quero tomar emprestado alguns minutinhos da sua atenção. Quero que você olhe bem aqui para mim. Não deixe a sua atenção se desviar para os lados, porque eu quero que você entenda essa palavra quando eu falo de autoridade. Eu meditando alguns dias, vem alguns dias eu meditando nessa palavra, Deus já até me concedeu a oportunidade de ministrar em cima desse texto, mas não dentro desse contexto a qual Deus colocou no meu coração nesta noite, sobre a importância de entender a autoridade de Deus na nossa vida, e a importância de entender a autoridade que Deus colocou sobre pessoas, homens, que Ele separa e assim o chama para nos conduzir. Eu achei interessante pegar esse texto como referência para você entender, porque ele é um texto que nos traz vários leques. Mas eu estava estudando em minha casa e meditando, irmãos, sobre a conduta de Davi nesse tempo presente, a qual ele tomou uma decisão. Repito, Davi tomou uma decisão para poder ir para uma guerra. E esta guerra era uma guerra dos filisteus contra o povo de Israel. Era uma guerra que Deus não tinha de nenhuma forma autorizado Davi participar dela. Mas Davi, por questão de querer honrar o rei Aquis, ele próprio tomou uma decisão de ir para essa guerra. Deus não o havia autorizado, Deus não o havia chamado, Deus não o havia ordenado para que ele fosse essa guerra. E detalhe, Davi iria guerrear a favor dos filisteus contra quem? Contra o povo de Israel. Contra o povo de Israel. Agora pense, Davi, a qual fazia parte desse povo, já sabia que tinha sido ungido a rei, mas ele estava morando na cidade de Ziclag, arraial dos filisteus, fugindo de Saul, porque Saul queria matar. Olha aqui para mim, para você entender essa palavra, não desvia sua atenção. E Davi tomou uma decisão de ir para uma guerra, para lutar contra o povo de Israel, a favor de quem? A favor dos filisteus. E quem era o rei dos filisteus? Aquis. Mas interessante
Interessante que quando Davi, ele reuniu seus 600 homens de batalha, a qual já havia algum tempo que esses homens andavam juntamente com Davi, no seu tempo que ele estava fugindo de Saul, ele pôde preparar esses homens, e esses homens se tornaram grandes valentes. Eram homens que eles enfrentavam 2.000 guerreiros, 3.000 guerreiros, e facilmente eles venciam as batalhas. E Davi reuniu esses 600 homens, e juntamente com todos os seus armamentos, as suas espadas, os seus arcos, ele com seus cavalos acompanharam os guerreiros do rei Aquis. E quando estava lá no arraial, que os filisteus, os príncipes dos filisteus, eles observaram que Davi com os seus homens estava à sua retaguarda, e eles fizeram uma pergunta para o rei Aquis: quem é esse que vem à nossa retaguarda? Esse não é Davi? Esse não é aquele que cantavam que Saul tinha vencido milhares e Davi 10 milhares? Interessante que Deus, irmãos, Ele quando chama alguém, Ele cuida de alguém. E muitas vezes, irmãos, o cuidado de Deus, nós não entendemos a forma que Deus trabalha para nos colocar na posição que Ele quer que nós ficamos. Agora, Davi é questionado, e o rei Aquis chega até Davi e fala: Davi, os meus príncipes não estão se agradando que você esteja conosco nessa batalha, então portanto quero que você volte para a cidade. Resumindo a história, Davi não gostou, porque ele queria honrar o rei dos filisteus, porque aliás, o rei dos filisteus já estava ali cuidando dele já há algum tempo. E Davi volta com os seus homens. Agora presta atenção, irmãos, quando Davi volta com os seus homens e chega até a sua cidade, aí a história que nós lemos, a cidade estava toda saqueada, ela estava queimada a fogo. E não estava somente queimada a fogo. Quem entrou naquela cidade tinha levado cativo as mulheres dos seus soldados, de Davi e todos os seus filhos, para ser escravos. Para ser escravos. Agora, irmãos, eu aprendo algo aqui muito interessante. Aqui na Bíblia vai dizer que Davi, ele chorou amargamente com todos os seus homens, chorou copiosamente, e ele foi orar ao Senhor, ele foi buscar de Deus. Agora, Davi vai buscar de Deus uma orientação. Antes, ele não buscou. Antes, Davi tomou uma decisão própria. Ele mesmo quem tomou a sua decisão de ir para uma batalha. Deus não havia ordenado. Agora, depois da cidade queimada, depois da família levado cativo, ele busca a Deus uma orientação, se ele deve ou não ir atrás dos amalequitas. Irmãos, e eu fui buscar na palavra do Senhor sobre quem são os amalequitas, e eu pude aprender algo aqui importantíssimo. Eu quero dividir com você aqui nessa noite, para você gravar essa palavra, essa mensagem. Quem entrou na cidade de Ziclag foi os amalequitas. Foram os amalequitas que levaram a família de Davi, a família dos seus soldados. Interessante que eles não mataram aquelas famílias, mas eles levaram para ser cativo. Por que eles não mataram? Por que eles levaram para ser cativos e somente colocaram fogo na cidade? Os amalequitas, eles eram conhecidos como saqueadores, como soldados, que eles eram traidores, eles eram pessoas que usavam armadilhas,
Eram soldados que eram treinados no deserto. E eles nunca enfrentavam um exército de frente. Eles sempre vinham por trás, nas escondidas. Ele fazia suas armadilhas e venciam grandes batalhas, mas não lutavam pela frente. E eles gostavam, eu achei isso, irmãos, na palavra do Senhor, interessante. Eles gostavam de sempre ficar atrás de um exército de soldado. Eles não passavam à frente para lutar contra eles, mas eles ficavam atrás alguns quilômetros, esperando aqueles que se cansavam pelo caminho, aqueles que desistiam de seguir a jornada, de seguir juntamente com o exército. Aí esses soldados que se cansavam e paravam no caminho, os amalequitas, eles vinham e não matavam, mas pegavam para ser os seus escravos. Observe bem essa palavra, irmãos. Tem palavra que não precisa nem de fazer detalhes. O Espírito Santo vai falando ao seu coração. E aqui, irmãos, Davi foi buscar de Deus se ele deveria ir atrás ou não. E os amalequitas eram tão bem treinados a fazer esse tipo de armadilha, de arapuca, que facilmente eles entravam em uma cidade. Percebe que eles não foram a Ziclag quando Davi com seus valentes estavam ali. Você já meditou nisso? Eles foram lá depois que Davi com seus homens tinha saído de lá. Então dá a entender que eles estavam às escondidas, esperando a casa de Davi ficar desguarnecida. Parece que essa palavra tem algo a ver conosco. Tem horas, irmãos, que dentro da nossa casa entra algo na nossa família que eu e você não estávamos atentos. Não estávamos atentos, vigilantes. Deixamos desguarnecida a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. E é justamente nesse momento que você está desguarnecido, é que o amalequita vai entrar. É nessa hora que ele entra, irmãos, e quando ele entra, o estrago é grande. Até você, irmãos, voltar e colocar tudo no lugar novamente, vai anos, vai dias, vai tempo, e vai muito desgaste emocional. É uma luta. Aí a gente até pensa, meu Deus, por que eu não fiquei quieto? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu não busquei orientação de Deus primeiro? Eu fui entrar numa batalha que não era minha. Eu fui lutar em favor de alguém que Deus não me ordenou. Aleluia. Deixa eu te dizer algo de Deus ao seu coração. Talvez você venha enfrentando algo que você mesmo plantou, mas Deus ainda tem uma palavra ao teu coração. Se foi você mesmo, o Deus que eu sirvo, que eu conheço, Ele pode te dar estratégias. Aleluia. Porque ainda nessa casa há vida, porque Deus não permitiu que matasse a sua família, que destruísse o teu sonho. Deus vai te dar ordem para você voltar e buscar de volta. Igreja, olha aqui para mim.
Nós temos que entender o que é a autoridade de Deus na vida de um homem, na vida de um servo dele. Davi, ele entendia isso. Vou provar para você, dentro do contexto dessa história. Quando Davi ora a Deus, Deus permite que ele vá atrás. Vou resumir, ele foi. Quando ele chegou no arraial dos amalequitas, eles festejando pelos escravos que eles tinham levado. Na história vai contar que Davi entrou ali com os seus homens, e agora entrou com 400, porque 200 ficou cansado, porque tinha voltado de uma batalha que Deus não tinha ordenado. Agora ele vai com 400, chega ali, Deus dá a vitória, ele vence a batalha, pega toda a família de volta. Quando ele volta, na Bíblia vai dizer, no capítulo 1 do segundo livro de Samuel, depois você lê na sua casa, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que ele ficou ali 2 dias, sentado, descansando, junto com seus homens, todos cansados, esgotadíssimos, porque as suas forças tinham se acabado. Porque na história vai contar que eles lutaram de cedo, o sol, antes do sol raiar, eles chegaram lá no acampamento dos amalequitas, e eles ficaram até a tarde lutando, para vencer e levar sua família de volta. Agora, depois da jornada para voltar para Ziclag, chega em Ziclag, eles ficaram ali tão cansados, mas tão cansados, que ele ficou ali 2 dias sem fazer nada, juntamente com seus homens. E de repente, quando Davi está ali sentado, chega um jovem, com as suas roupas rotas, e jogando terra sobre a sua cabeça, e ele se dobrou diante de Davi, e começou a contar uma história, um relato para Davi. Preste bem atenção nessa história. E aquele jovem começou a contar uma história para Davi. A história era o seguinte. É interessante, irmãos, que a história que ele contou, se a gente não lê o capítulo 1 do segundo livro de Samuel, você não vai entender. Quando você lê o capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, falando sobre a morte de Saul, aí quando você passa para o capítulo 1 do segundo livro de Samuel, esse jovem contando sobre a morte de Saul, aí eu fui entender como que Davi entendia de autoridade. Porque quando aquele jovem chegou ali e começou a contar a história da morte de Saul, ele contava que estava no campo de batalha, aquela batalha que Davi foi para lutar a favor dos filisteus. E nessa batalha, Saul, quando ele viu os flecheiros, que eram tantos, e Saul já desviado da presença do Senhor, ele ficou desesperado, e junto com seu pajem de armas, ele disse para o seu pajem de arma: olha, pega a sua espada e penetre ela em mim. E ele não teve coragem, e Saul sacou a sua espada e enterrou nele mesmo. E quando o pajem de armas vê Saul, seu rei, fazendo assim, ele ficou também apavorado e pegou a sua espada e fez o mesmo. E na Bíblia vai dizer que eles caíram ali mortos. Aí parece que a história acaba aqui. Quando você lê no primeiro livro de Samuel a história da morte de Saul. Mas quando esse jovem chega no capítulo 1 contando, ele disse que estava ali próximo ao arraial, próximo ao monte Gilboa, e Saul encostado no seu carro de batalha, quase morto, e ele ouve o som de alguém próximo a ele. E Saul na ânsia da morte, o rei Saul na ânsia da morte, ele pergunta: quem está aí? Aquele moço responde: eu sou um amalequita.
E Saul logo diz: olha, me mate, porque estou na ânsia da morte. E mais do que depressa aquele rapaz, aquele moço, aquele amalequita, ele dá com ímpeto sobre o rei Saul e o mata. Agora esse moço chega diante de Davi, depois que Davi volta da batalha, que conquistou a sua família lá dos amalequitas. Está esse moço contando essa história. E aquele moço com a coroa de Saul em suas mãos e o bracelete de ouro de Saul na outra. E Davi conhecia muito bem o bracelete de ouro de Saul e conhecia muito bem a coroa do rei Saul. Sabe o que Davi fez? Davi já tinha sido ungido. Davi estava fugindo de Saul já por vários anos. Em outra forma, humanamente, Davi se alegraria. Agora chegou minha vez. Agora chegou minha vez. Obrigado, Senhor. Não precisou de eu matar, foi alguém lá e matou. Mas Davi não era assim. Ele entendia de autoridade. Mesmo Saul perseguindo ele, mesmo Saul querendo matar ele, quando esse jovem, esse moço contou isso, Davi escutou. A história vai contar que Davi rasgou as suas vestes na mesma hora e jogou terra sobre a sua cabeça. E quando Davi se prostra ali perante Deus, indignado do que aconteceu, ele levanta a cabeça e pergunta àquele moço: quem és tu? Quem é você? Sabe o que aquele moço responde? Eu sou um amalequita. Olha o amalequita aí de novo. Sabe o que Davi fez? Deu ordem a um dos seus valentes: mate-o agora, porque quem deu ordem para ele tocar no ungido de Deus? Quem deu ordem a ele para tocar no ungido de Deus? Mas espera aí, Saul não estava desviado? Estava, mas era ungido de Deus. Presta atenção nessa palavra. Quem sabe você está vivendo o que está vivendo porque você tocou na unção de alguém, mesmo estando afastado, mesmo você achando que essa pessoa não tem nada de Deus, mas você tocou. De repente você está vivendo uma situação que você precisa se consertar com Deus. Aleluias. Talvez não seria a palavra que você pediu para ouvir nessa noite, mas você pode entender que algo na sua vida pode dar 180 graus a partir de hoje, se você entender o que Deus tem para você, através da autoridade de Deus. Davi entendia de autoridade. Agora, você entende, voltando um pouquinho na história, por que Saul morreu nas mãos de uma amalequita? Vamos voltar um pouquinho na história para você entender o quanto essa palavra é importante. Você lembra lá no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, quando o profeta Samuel diz para ele subir e lutar contra os amalequitas? O que Saul fez? Você conhece a história. Saul voltou dos amalequitas com o rei Agag. Quem que era o rei Agag? Era o rei dos amalequitas. Você está vendo que quem brinca com os amalequitas pode ser morto. Saul brincou com os amalequitas. Sabe o que significa isso? Vou descodificar para você entender melhor. Sabe quem é os amalequitas hoje? É a minha e a sua carne. Brinca com o pecado para você ver se ele não vai te matar. Começa a brincar. Não tem problema, fulano faz e não tem problema, eu posso fazer também. Comece devagarzinho desguarnecer a sua casa. Fulano olha, eu vou olhar também. Fulano fala, eu vou falar também.
Ah, fulano vai lá, eu vou também. Fulano veste assim, vou vestir também. Aos pouquinhos. Porque a Amalequita, você vai entender aqui nessa palavra, que nem sempre eles matavam os amalequitas. Sabe por quê? A nossa carne, irmãos, todo dia a gente tem que vencer ela. E todo dia você acorda com ela. Todo dia o amalequita está em espreita, esperando um vacilo seu. Todos os dias. É ao levantar, ao deitar, todos os momentos. A sua carne está querendo te vencer. Essa amalequita terrível está querendo nos abater. E se você não tiver munido de armas, ele vai acabar matando aquele que não mata ele. Agora Davi entende o propósito. Voltando na história para você entender o que Saul fez. Saul voltou com o rei dos amalequitas, Agag, você lembra dessa história? De repente o profeta Samuel, entendendo o perigo olha a gravidade do problema. O profeta Samuel pega da espada, cortando a história, e mata aquele rei, despedaça aquele rei, porque ele sabia que não podia brincar com o pecado. Tem muita gente brincando com a amalequita, tem muita gente brincando com o pecado. Jesus está aí, Ele está às portas. Deixa eu te dizer, para finalizar e você entender o resumo dessa palavra. Olha aqui para mim, pastor André, que jeito que eu vou vencer então esse problema que eu mesmo causei na minha casa, que eu mesmo dei brecha, que eu entrei e não estou conseguindo sair mais? Como que eu vou resolver essa situação? Como que eu vou resolver isso no meu relacionamento, na minha família, na minha empresa, no meu trabalho? Parece que não tem mais fim. Todos os dias eu acordo e estou com ele. Parece que não consigo mais. Aí eu vou te convidar para ir lá em Êxodo capítulo 17, para você entender como vencer isso. Êxodo capítulo 17, depois de algum tempo o povo israelitas já tinha saído do Egito. Agora Moisés na frente da batalha, e Josué era ali o capitão do exército. E de repente quem estava lá de espreita, esperando para poder escravizar aquele povo que já tinha saído da escravidão? Os amalequitas. Esperando que eles cansassem ali no caminho. Aí o que é que Moisés, já experiente, a autoridade de Deus sobre a sua vida, o que é que Moisés faz? Moisés sobe ao monte. Meu Deus, isso aqui é muito lindo, irmãos. Moisés sobe ao monte, mas antes de subir, ele chama o capitão Josué, fala: vem cá, Josué, tem uma palavra de Deus para ti. Você vai ficar aqui embaixo lutando. Separa aí homens, e você vai lutar contra os amalequitas. Josué não questionou: Moisés, e você? O que você vai fazer? Não. Josué: é para ficar aqui lutando? Então eu vou lutar. E Moisés disse para Josué: eu vou subir para o monte, e vou levar Arão e Hur comigo, e nós vamos invocar o Deus do céu, porque essa batalha aí não é para mim nem para você não, Josué. Essa batalha quem vai entregar ela na nossa mão é Jeová. Você está entendendo como que você vai vencer isso lá dentro da sua casa? Você tem que procurar a orientação do ungido de Deus, daquele a quem Deus colocou diante de você. Agora Moisés sobe ao monte, os amalequitas lá embaixo.
Não dava nem para contar o número. E o povo de Israel já cansado do caminho do deserto, e com sede ainda. Você lembra da história? Morrendo de sede. Tinha acabado de murmurar e reclamar, pastor Cornélio. Morrendo de sede. Você percebe a hora que os amalequitas entrou? Não foi a hora que eles estavam, barriga cheia, não. É na hora que você para de orar. É na hora que você para de jejuar. É na hora que você para de meditar. Aí ele entra. Porque aí você está cansado. É fácil de vencer você assim. Aí qualquer coisinha chama a sua atenção. Aí os amalequitas esperaram o momento. E o povo de Israel murmurando. Mas mesmo assim Moisés teve uma orientação de Deus e sobe ao monte. Na Bíblia vai falar que Moisés levantou as suas mãos para cima, as duas, e começou a invocar o Deus dos céus. E a história vai contar que enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, lá embaixo Josué vencia os amalequitas. Mas teve um momento que Moisés, como humano, como físico, ele cansou os seus braços. Está vendo, irmãos? Deus deixou isso aqui, sabe para quê? Para nos ensinar. Às vezes a gente que está na frente do trabalho, como líder, cansa também os braços. Porque somos humanos. Temos os nossos limites. E aí Deus entra com a ação naqueles que estão à sua retaguarda. Olha a importância de ter alguém do lado. Pastor Cornélio Neto, olha a importância. Que coisa tremenda essa palavra. Sabe por quê? No momento que cansar os braços, vai ter irmão e vai ter amigo. Meu Deus, irmão e amigo. E o que é que o irmão e o amigo faz? Segura os braços do líder para baixo? Não. Vem cá, Moisés. Pegou uma pedra grande, pôs ali atrás dele. Senta aí, Moisés. Fica tranquilo. Estamos aqui do seu lado. Fica tranquilo, Moisés. A batalha lá embaixo não vai ser perdida, não. Estamos aqui do seu lado. Pastor Cornélio Neto, estamos do seu lado. Estamos orando junto. Esse momento vai passar. Nós estamos juntos. Às vezes não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos, irmãos, espiritualmente. Muitos ainda não entenderam isso. Às vezes ele acha que estando longe fisicamente acabou. Não, irmãos. Deus tem levantado alguém, muitas pessoas, mesmo não estando presente aqui fisicamente, mas toda madrugada tem levantado em oração. Senhor, sustenta a igreja, sustenta o pastor, sustenta os obreiros, sustenta a tua igreja. Aleluia. Às vezes o cansaço chega, irmãos. Ele chega. Isso é fato, chega mesmo. Agora Arão e Hur levantam os braços de Moisés e cada um segura uma das suas mãos. Aí eu aprendo aqui, vou finalizar. Eu aprendo que quando eu entendo a autoridade de Deus e a autoridade que Deus coloca sobre a vida de um homem, se ele estiver com as mãos estendidas sobre a minha casa, sobre a minha família, eu quero estar debaixo da sua bênção, viu, pastor Neto? Porque Deus que colocou o Senhor aqui, se foi Deus, temos que respeitar essa unção. E sendo assim, a minha família, pastor Ricardo, vai ser abençoada, vai ser próspera, ela vai seguir em frente. Igreja do Senhor, não tenha medo. Se você respeita a unção que Deus colocou sobre a vida desses homens que estão aqui, do anjo da igreja, você não precisa temer. A sua casa estará intacta.
a sua descendência será abençoada, como fala no Salmo 128. A sua casa será alcançada. Pode até entrar lá, como entrou na casa de Davi, por um vacilo dele, porque às vezes a gente vacila, às vezes nós vacilamos, mas mesmo assim, Deus vai te dar orientação, te dar força, para você voltar lá e trazer de volta. Pastor Cornélio, né? Em nome de Jesus. Se coloque de pé, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com essa palavra que Deus colocou no meu coração, deixa eu te dizer, você que ainda, que está presente aqui ou está me vendo pela internet, que ainda não tomou uma decisão baseada no que Cristo nos ensinou, porque a única pessoa que pode nos dar força para vencer esta carne, os amalequitas, é quando nós aceitamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toda palavra que eu disse aqui, o resumo final dela, para onde ela aponta, é para Cristo. Você lembra de Moisés no monte? Fala de Cristo no monte. Você lembra dos braços levantados? Fala de Cristo com os braços levantados na cruz do Calvário. Você lembra da pedra que ele sentou? Fala de Jesus Cristo como a nossa rocha. Você lembra de Arão e Ur que sustentou os braços? Fala dos discípulos que Deus levantou. Aleluias. E se você aceitar Jesus, se você fazer um compromisso com Cristo nesta noite, esse amalequita terrível que tem te escravizado, talvez o amalequita na sua vida é o álcool, talvez o amalequita na sua vida é a prostituição, talvez o amalequita na sua vida é uma depressão que chegou até você e você não consegue vencer ela. Talvez são as drogas, talvez é um caminho que você pegou e você não consegue mais sair dele. Mas eu tenho uma palavra de Deus ainda a você. Pode ser o amalequita que for, Deus tem poder de entrar nessa situação e quebrar esses grilhões e despedaçar esses ferrolhos e trazer você livre, livre para adorar a Ele, livre para amar a Ele. Deus tem liberdade para você. Aleluias. A verdade dele pode te libertar. Eu não quero te enganar, dizer que se você continuar do jeito que você está, uma hora vai dar certo. Não, só vai dar certo se você colocar Jesus na direção do seu barco. Só vai dar certo se você colocar Jesus na direção da sua vida, da sua família. Não existe meio termo, Luciano. Não existe mais ou menos. Tem que ser Jesus. Não existe outro nome. Não existe outro mediador. Não existe outro caminho, outra verdade. Não existe. Ah, pastor André, mas eu estou ouvindo uma mensagem que está me trazendo uma estima muito alta, mas isso não vai te dar vida eterna. Ah, eu agora estou bem socialmente, minha vida financeira está tudo bem, mas isso não vai te dar vida eterna.
E isso de repente pode ser uma amalequita na sua vida. Eu quero te convidar, você que está aqui nesta noite, que ainda não fez uma decisão na sua vida com Jesus, aceitando a Ele em sua vida nesta noite, quero te convidar para vir até aqui à frente, se for possível. Você que quer uma mudança de vida, uma mudança na direção da sua família, da sua casa. Você também que está me vendo pela internet, pela AD Catalão, por essas plataformas, eu te convido a aceitar Jesus. E aceitar Jesus é você deixar Ele no controle da sua vida, é você permitir que Ele cuide da sua casa. Aí você não vai ter ela desguarnecida mais, não vai ser colocado fogo, não vai ser saqueada, não vai ser escravizada como foi aqui em Ziklag. Tem alguém para Jesus nessa noite? Faz assim com a sua mão, se tiver alguém para Jesus nessa noite comigo. Ou você vem até aqui à frente. Aleluias. Feche os seus olhos comigo. Vamos orar a Deus. Quero fazer uma oração com você, por você, e vou devolver aqui o microfone. Não há mais necessidade. Aleluias. Com seus olhos fechados, quero pedir a Deus, Criador dos céus e da terra, que tudo aquilo que tem te escravizado, tudo aquilo que tem bloqueado a sua vida espiritual, sua vida emocional, familiar, conjugal, material, seja agora destruído pelo poder do nome de Jesus. Se a sua vida tem sido um fardo pesado, Jesus agora traz o alívio para a sua alma, porque só Ele, só Ele, só Ele é a solução de todos os seus problemas. Jesus entregou a sua própria vida em amor a mim e a ti. Senhor, eu quero o Senhor ministrar sobre esta vida nesta noite, pelo poder do teu nome, da tua palavra que foi ministrada, porque a palavra é como uma semente. Talvez aos nossos olhos físicos nós não podemos contemplar, mas essa semente foi plantada, e que ela venha nascer e germinar e virar árvore frutífera, porque o Senhor veio para dar vida e vida com abundância, não nessa terra, mas o Senhor tem para dar aqui, mas o Senhor tem vida eterna com abundância na eternidade. E que nós venhamos entender esse mistério, que venhamos entender essa palavra. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, os seus negócios, a sua empresa, a sua vida profissional, a sua vida conjugal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a bênção, receba a cura das suas enfermidades. Em nome de Jesus, receba a cura da sua alma, do seu estado emocional, da sua mente que tem sido bloqueada. Em nome de Jesus, receba agora a libertação, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós como igreja oramos, Pai. Nós como igreja te clamamos, Pai. Todo pavor, todo pânico, que venha cair por terra agora. Que toda ação diabólica, toda ação satânica venha ser agora, Pai, em nome de Jesus. Venha ser agora expulso pelo poder do nome de Jesus Cristo. Só o Senhor pode soltar as amarras. Em nome de Jesus, traz a liberdade, Pai. Traz a liberdade, traz de volta a alegria, traz de volta a alegria, traz de volta a alegria. Meu Deus, a paz dentro dessa casa, a paz dentro desse lar,
Há quanto tempo essa família não sabe o que é paz? Mas em nome de Jesus, eu ministro a paz dentro dessa família. Eu ministro sobre a cidade de Catalão. Eu ministro sobre essa cidade um tempo de prosperidade. Mesmo em meio à pandemia, o Senhor é poderoso para trazer à nossa cidade um tempo de refúgio, um tempo de paz. Abençoa o nosso estado, o estado de Goiás, o nosso país. Que o Senhor use o nosso país para ser canal, para levar a tua palavra às outras nações. Que o Senhor venha usar o nosso país como um país missionário para alcançar vidas que estão atrofiadas, que estão escravizadas pelo mal. Porque nós somos atalaias do Senhor. O Senhor não nos chamou para ser, meu Deus, como água represada, mas o Senhor nos chamou e disse que dentro de nós fluiria águas vivas. Dentro de nós fluiria as águas que ia trazer vida, e vida com abundância. Em nome de Jesus, fortaleça, Pai, o nosso pastor, a sua família, a tua igreja, os obreiros, as crianças, os jovens, os irmãos mais velhinhos. Fortaleça eles, Pai, visita eles. Se eles estiverem nos assistindo, que essa palavra, que essa oração venha impactar a vida deles, e que toda tristeza, e que todo medo, que toda desesperança venha cair por terra. É o que eu peço, é o que eu ministro, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele está aqui com seus olhos em lágrimas. É uma vida preciosa. O Senhor é um diamante para o Senhor, viu? O Senhor está no lugar certo, na hora certa. Deus tem vida com abundância para o Senhor. Aleluias. Talvez a sua família foi fragmentada, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que ainda tem jeito, viu? O Senhor pode dobrar os joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. Nós iremos orar pela sua vida. Qual o nome dele, Mondeno? Diácono Mondeno está dizendo que a igreja estava cheia, não tinha mais assentos, e ele assistiu todo o culto do lado de fora. Isso é o Espírito de Deus, meu irmão, viu? O Senhor a partir de hoje faz parte desse povo, desta igreja que vai morar no céu. O Senhor pode fazer assim com a sua mão levantada? Fala assim: eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje eu faço uma aliança com Jesus, e Ele agora, põe a mão sobre a cabeça assim do Senhor, fala comigo assim: e Ele agora está me lavando, me purificando de todos os meus pecados, e está escrevendo o meu nome no livro da vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, viu? Vá em paz, que Deus lhe abençoe. Ele vai pegar os seus dados, seu nome direitinho, viu? E pode, irmão Dene, acompanhar ele aí em nome de Jesus. Eu volto a